Reis, capítulo de número 18, 1 Reis 18. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Todos encontraram, então digam amém quem encontrou, digam amém quem encontrou. Estou falando no ritmo da música, vocês perceberam? 1 Reis capítulo 18, tudo legal aí? Vamos ler esse capítulo 18, um pedaço dele. Deixa eu contar o enredo e depois a gente lê. O enredo desse texto é o seguinte: Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Havia uma rainha chamada Jezabel, e Jezabel introduz no povo de Israel a adoração a um deus, a uma divindade chamada Baal. A adoração a Baal no tempo de Jezabel e Acabe era tão grande que chegava a ter 400 sacerdotes só para esse culto a Baal, fora mais 450 que fazia parte do culto a uma outra divindade chamada Azerá. A escassez de homens de Deus foi ficando tão grande que por fim fica só Elias. É claro que tinha alguns outros que Deus havia guardado e estavam cuidados pelo Senhor, mas publicamente falando só tinha Elias. Elias é que estava ali pregando e falando do Senhor. E Jezabel estava com os seus profetas fazendo todo tipo de adoração a Baal. Olha que interessante. Elias então num dado momento faz um desafio. Ele chama a nação de Israel, o povo daquela cidade, é claro, e diz: olha, por que ficar escocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se o Deus de Abraão, Isaque, Jacó é Deus de fato, então serviremos ao Senhor. Mas se Baal é Deus, como Jezabel diz e esses 400 profetas dizem, então sirvam a Baal. Mas não fiquem cocheando entre dois pensamentos, não fique pulando de um lado para o outro, escolha a quem vocês vão servir. Então, para ficar mais fácil a escolha, parafraseando Elias, eu vou lançar um desafio: vamos fazer um sacrifício ao Senhor, e vocês vão receber uma ovelha, e eu vou um novilho, e eu vou pegar um novilho, e nós vamos preparar e vamos fazer um sacrifício aos nossos deuses. Há de ser que aquele Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro, e aí nós vamos ficar com ele. Aquele desafio pareceu bem aos 400 profetas de Baal, a todo aquele povo que está ali, e eles então começaram a fazer o sacrifício. Diz a Bíblia que os que estavam adorando a Baal prepararam o novilho, e eles então começaram no versículo 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, versículo 25: escolhei para vós outros novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejavam, e se moviam, e se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus com D minúsculo. Pode ser que está meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará.
E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramar sangue. Então eles começaram a Baal, ô Baal, responde Baal, Baal, bota fogo nessa oferta aqui Baal. E clamavam, e clamavam, e clamavam, e grita Baal. Quando dá meio-dia Elias começa, uai, grita mais alto. Porque pode ser que gritando mais alto você acorda, o seu Deus está dormindo. Pode ser que se você gritar mais alto, Ele está meditando e Ele escute você chamando e venha te ouvir. Pode ser que se você gritar mais alto, Ele está aconselhando alguém, ou talvez mudou, viajou, está passeando, grita aí mais alto. E aí eles começaram a gritar mais alto, e mancava, e dançava, e já arrancaram os canivetes, começaram a se cortar, e nada, não caía fogo, não tinha resposta, não tinha nada. No versículo 29, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Essas palavras eu falei até a título de introdução. Do 30 para frente é o que eu quero pregar. Eu vou ler todo o texto agora, o que aconteceu agora em relação ao que Elias fez, e aí vamos tirar algumas verdades para as nossas vidas como adoradores do Deus vivo. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque, de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pode dizer glória a Deus? Se no céu tiver replay, essa é uma das cenas que eu queria que passasse para a gente assistir, porque deve ter sido muito lindo. Esse negócio aqui foi surreal, foi assim, ó, trilegal, foi bom demais. A gente tem que ver um negócio desse acontecendo. Tomara que lá tenha isso guardado lá nos anais do céu, para a gente assistir de novo, ver isso acontecer. E eu queria então subtrair desse texto algumas verdades para as nossas vidas como adoradores do Deus vivo. Algumas coisas que nós podemos trazer para a nossa realidade, algumas coisas que nós podemos perceber e quem sabe colocar em prática em nossas vidas, ok? Vamos então, de forma expositiva, reler esse texto de novo, e à medida que vamos lendo novamente, vamos subtraindo as verdades nele explícitas aqui. Vamos lá então, primeiro versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeira coisa que nós percebemos nesse versículo 30 é que para Deus responder a nossa oração, para Deus se manifestar em nossas vidas, tudo começa com essa palavra. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. A palavra chegai-vos a mim pode ser interpretada como: vamos ter paz aqui, vamos nos tornar um povo só, vamos ter comunhão,
Vamos parar de brigar, vamos parar de diferença. Chegai-vos a mim. A palavra grega para comunhão é koinonia. E a ideia de koinonia é termos em comum, é estarmos juntos, com as nossas diferenças, com os nossos pensamentos diferentes, mas não separados. Não é uma uniformidade, é uma unidade mesmo sendo diferentes, mesmo pensando diferentes. Então, se nós queremos atrair a Shekinah, se nós queremos atrair a glória, se nós queremos atrair a resposta de Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: separado não dá, longe não dá, brigando não dá, diferente um do outro não dá, com sublevação não dá, com partidarismo e facções não dá. Por isso Elias, ele diz assim: chegai-vos a mim. Agora é a minha vez. Foi a vez dos profetas de Baal, e eles fizeram como eles quiseram, eles fizeram da forma que eles tinham direção. Agora sou eu, o homem de Deus, o profeta de Israel, o servo do Senhor. Então a primeira palavra que eu falo para vocês é: chegai-vos a mim. Você pode dizer amém? Não dá para você ser abençoado se você na sua casa está repartido. O apóstolo Pedro foi quem disse que se nós não estivermos em paz no nosso casamento, as nossas orações não serão respondidas. Está lá na Bíblia, 1 de Pedro, se eu não me engano, 3,7. Se nós ficarmos com confusão, repartidos, um para lá, outro para lá, não vai dar certo. Foi Jesus quem disse que uma casa dividida contra si, uma casa que bate de frente contra si, essa casa não vai subsistir, porque se um reino enfrentar o mesmo reino, ele está dividido. Quando Jesus respondeu à acusação de ele estar expulsando demônios pelo poder de Belzebu, ele disse: se Belzebu expulsa Belzebu, logo não tem sucesso, porque está dividido. Assim é uma casa dividida, assim é uma família dividida, assim é uma igreja dividida, assim é uma empresa dividida. Por isso Elias, que está querendo trazer o povo de volta para o Senhor, ele diz: chegai-vos a mim. A primeira coisa é isso. Se você está esperando uma resposta de Deus, se você está esperando um mover de Deus na sua vida, tudo começa com paz, tudo começa com harmonia, tudo começa com comunhão. Chegai-vos a mim, um desafio, uma voz. E o legal é que no versículo 30 diz assim: e todo o povo se chegou a ele. Houve uma voz, mas houve uma resposta. Houve uma direção, mas houve um posicionamento. Não adianta você saber o que tem que fazer. Meus irmãos, de gente que sabe o que tem que fazer, o inferno está cheio. Sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que fazer, está careca de saber o que tem que fazer para a empresa melhorar, para a vida financeira melhorar, para o casamento melhorar. Está careca de saber, só não faz. Por isso que Elias diz: chegai-vos a mim. E o que o povo fez? Chegou, se chamou, vamos embora. Obedeceu àquela voz, obedeceu àquela direção. Chegai-vos a mim. Opa, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Chamou, vamos lá. O pessoal do Baal já teve a chance, vamos lá, e aí? Você tem ouvido e obedecido à voz de comando? Jesus falou assim em João 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não seguirão o estranho, porque não lhe reconhecem o som da voz. Mas eles me conhecem. Quando Jesus fala com você, você sabe, sim ou não? Nós estamos trabalhando nas quintas-feiras sobre o Espírito Santo, e nós falamos sobre aquela voz que é o testemunho interior, que é aquilo que o Espírito Santo fala dentro de você. Você não escuta, você não tem raio, não tem fogo, mas é uma voz que fala lá dentro, que te dá uma convicção, e você sabe que isso é o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Por isso que Elias, ele usa essa voz e o povo ouve. Outro ponto aqui do versículo 30, terceiro ponto: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vamos inverter o final desse versículo aqui, numa licença poética. Então, o altar do Senhor estava em ruínas e Elias o restaurou. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque o altar do Senhor está em ruínas e ninguém se importou com isso.
O altar do Senhor estava todo avacalhado e ninguém preocupou com isso. Elias é profeta, tinha sacerdotes naquela época. Elias não tinha que ficar no templo, Elias tinha que ficar, era fora do templo. O altar tinha que estar certinho, arrumadinho, mas nem os sacerdotes estavam preocupados com o altar. O altar estava todo quebrado, todo desmancelado, todo arrebentado, e ninguém preocupou com isso. Sabe o que acontece? O fogo de Deus, a unção de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a resposta de Deus, não vem quando o altar está em ruínas. Havia cinza das ofertas antigas, havia pedra que foi calcificada, queimada, sei lá qual é o termo técnico, para uma pedra que pegou muito fogo e assumiu muita caloria e perdeu a sua resistência. Havia pedras lascadas, havia toco de trem, havia pedaço de osso velho das ofertas antigas. Mas ninguém prestou atenção nisso durante um tempo imenso. Ninguém tinha olhado que o altar estava em ruínas. E diz o versículo 30, de trás para frente, que estava em ruínas. E aí o versículo diz assim: Elias restaura esse altar. Isso aqui é legal. Existe alguma coisa que você precisa restaurar na sua vida? Estamos chegando numa data propícia, virada de ano. Virada de ano é estratégico, porque vai mudar um tempo, vai mudar um ciclo, vai fechar um momento. Os nossos ciclos anuais são de 365 dias, vai completar agora. Será que você, nesses dias que falta, nesses um mês e pouco que falta, será que não tem algo que você precisa pensar em restaurar? Será que Deus não tem misericórdia para usar um servo como eu, para te dar uma visão de algo que você precisa restaurar? Elias restaura o altar. Eu já adiantei o texto e li com você, deu certo, o fogo caiu. Então quando eu começo a trazer comunhão, quando eu começo, chegai-vos a mim, quando o povo chega, e quando eu começo a restaurar o que precisa ser restaurado, então as coisas começam a tomar uma nova forma. Amém ou não amém? Mas está dando errado, eu insisto em fazer errado, eu continuo fazendo errado. Igual o menino lá de Buritizeiro, que chamava Vinícius, e o pai dele Carlos, e cortava meu cabelo, e ele elogiando o menino. Mas esse Vinícius é muito inteligente, seu xará. Esse menino é inteligente demais, e o menino foi enfiado debaixo do banco e tofa a testa no banco. Ô Vinicinho, vem cá meu filho, tá doido, você machuca, eu dando aqui uma palavra que eu sou inteligente, eu sei fazendo isso aí. Aí ele continuou cortando meu cabelo, mas esse menino é uma alegria. A professora na escola e o menino pofa a cabeça de novo. Ô meu filho, vem cá meu filho, você é um menino inteligente, faz isso não. E aí quando ele continuou cortando o cabelo, e aí o menininho é bonitinho, inteligentinho, o menino foi lá de novo e pofa a cabeça. O menino deve ser burro, menino. O pai estava até tentando fazer o menino ser inteligente, mas o menininho não era inteligente. Será que você está assim? Nossa, mas essa pessoa é inteligente demais. Olha o carro dele, olha a casa dele, olha o cabelo dele, olha o serviço dele. Olha como é que ele anda arrumadinho, mas a família está destruída, o serviço está destruído, por dentro está destruído, e ele sabe o que tem que fazer e não faz. Menino inteligente, pof. Menino inteligente, pof. Menino inteligente, pof. Está faltando o quê? Restaurar o altar. Pergunta para o irmão aí, será que não está precisando trocar umas pedras no seu altar? Será que não está precisando ajeitar alguma coisa? Dar uma mexida aqui? Como é que é aquela música, aquele sentimento? Seu mil... Aquilo que me custar, Deus ouvido, ao meu clamor. Você sabe o que você tem que fazer? Restaurar o altar. Então Elias começa. Elias então começa a restaurar o altar que estava em ruínas. Irmãos, eu queria que o Espírito Santo me desse a sabedoria de Spurgeon para falar isso para vocês. Eu não tenho. Porque esse altar está em ruínas o tempo todo e ninguém olhar, isso aqui dá mensagem para um ano inteirinho. Como que você deixa o altar do Senhor em ruínas anos? Como que ninguém se incomodou com isso?
Como que ninguém acordou para isso? Como é que pode ninguém ser despertado para isso aqui? Versículo 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Elias começa a restaurar o altar, e Elias então toma 12 pedras, presta atenção, Elias não toma 11 pedras, e Elias não toma 13 pedras, Elias toma 12 pedras, segundo o número dos filhos de Jacó. E isso aqui é algo interessante, isso aqui fala sobre não remover os marcos antigos, isso aqui fala sobre não inventar moda. Diz comigo, não inventar moda é uma coisa boa. Todo mundo que inventa moda arrumou uma coisa ruim para a vida. Não inventar moda, é 12 tribos, são 12 patriarcas. Então Elias pega 12 pedras, e ele começa a colocar as 12 pedras ali ao redor do altar, onde seria o altar. Então ele pega uma pedra e coloca, essa pedra significa Judá, essa pedra significa Ruben, essa pedra significa Asser, essa pedra significa Benjamim, essa pedra significa Naftali, essa pedra significa Simeão, essa pedra significa Zebulon, e ele vai colocando as pedras, uma por uma, cada uma simbolizando os patriarcas de Israel, os 12 filhos de Jacó. Isso aqui é legal. Você não tem que inventar a pólvora, você só tem que seguir o que já está feito. Quem está entendendo? Não precisa tentar inventar nada, já tem. Não precisa tentar fazer outra coisa, o que tem que ser feito já está para ser feito. É só você se prender a isso. Olha que legal, irmãos, um tempo onde todo mundo... Aí Elias fala assim, gente, vamos comer, deixa eu arrumar esse altar. Pega 12 pedras para mim. Para que Elias 12 pedras? Pô, já tinha até esquecido disso, porque eles estavam adorando, era Baal. Baal não tinha essa referência de Jacó, de Israel, de 12 patriarcas, tinha isso, mas não, tinha acabado. Mas Elias não, não, tem que trazer aqui, a 12 pedras, porque nós vamos colocar a representação dos 12 filhos de Jacó, porque Deus, quando vai fazer uma nação, a nossa nação, Deus chama Abraão, e Abraão gera Isaac, e Isaac gera Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Então tem um significado. As coisas, irmãos, precisam ter um significado. É por isso que eu não gosto muito de inventar moda. A ceia para mim é aquilo dali, é pão com suco de uva. Irmãos, vou fazer uma coisa diferente, que eu sentia que eu arrepio, vou dar uma ceia hoje com mandioca e caldo de cana, que é para ficar bem tupiniquim, um negócio bem da nossa realidade brasileira, não é? Ou então nós vamos fazer uma ceia bem abaiana, caldo de, água de coco com tapioca, uma ceia assim bem abaianada, bem legal. E se for uma ceia russa, vamos parar com a ceia russa, que senão vai dar, né? Como é que chama a bebida do russo lá? Vodka. Ou então vou fazer uma ceia japonesa, saquê com peixe cru, um vinho, uma cachaçinha de arroz com um pedacinho de salmão, rosinha, pink. Sem inventar moda. Você não tem base para inventar moda. Quando Elias vai restaurar o altar, ele restaura o altar do jeito que a Bíblia diz que era, 12 pedras, simbolizando 12 tribos. Quem está entendendo diz amém. É 12 tribos, não é 13, não é 11, são 12 tribos. Isso ficou tanto na cabeça dos apóstolos, que quando Judas suicida, Pedro diz, irmãos, vós sabeis que o Senhor Jesus escolheu 12 e um foi para o caminho da perdição. Então, para que se complete o número do colégio apostólico, vamos pedir o Espírito Santo que nos indique outro. E a Bíblia diz que há uma indicação sobre um outro. Como é que chamava o outro? Matias. E aí quando fecha, lê para você ver, quando fecha os 12, o Pentecostes acontece. Parece que o Espírito Santo estava esperando o negócio ficar certo. Aí quando fica certo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando ouviu-se um som como que de um vento impetuoso que encheu a casa, e viu-se línguas repartidas como que de fogo pousando sobre cada um deles. E aí tem aquela xenolalia, aquela glossolalia, eles começam a falar na língua nativa daquele povo que estava ali ao redor, eram medos, elamitas e tal, e pá.
Mas enquanto não colocou o 12º para ocupar o lugar de Judas, o Espírito Santo não tinha vindo ainda. É na hora que escolhe Matias que o Espírito Santo, naquela reunião, o governo está estabelecido, o jeito certo está feito. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele toma 12 pedras, olhe para cá, para de tentar mudar as coisas, muda você. Restaura o altar. Não bota 10 pedras, não bota 11, não bota 13, coloca 12, do jeitinho que está lá na Bíblia. E o versículo 32 diz: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Esse legal aqui agora, ele monta o altar, e agora ele chama alguns homens e fala assim: olha, pega aí umas ferramentas e comece a fazer um círculo ao redor desse altar. Mas eu quero que faça um círculo largo, eu quero que vocês façam uma circunferência, cavando sobre a terra, bem larga ao redor do altar. E eles então começaram a cavar aquilo dali. E é legal que diz assim, ó, versículo 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Era um buraco, um sulco na terra, mas o legal é que o adjetivo do rego era grande. Era um sulco sobre a terra, mas era grande. Esse sulco, esse rego, simboliza aliança. Essa circunferência aqui ao redor é aliança. Todo mundo, os profetas de Baal, que estavam todos sangrando, cansados de ficar pulando numa perna só, ficaram olhando para eles e falaram assim: cara, bicho, o dele é mais legal. O nosso foi só cortar o bezerro, bater aí o trem, e não deu certo. Agora, você está vendo a diferença? Eu acho que esses 400 ficavam olhando, cara, vai acontecer alguma coisa. Porque eu estou vendo por parte desse profeta, começa com Z, um zelo. Eu estou vendo por parte desse cara um zelo. Ele está demonstrando assim, com cada coisa que ele faz, ele está demonstrando um detalhe. Esse sulco ao redor simboliza uma aliança, mas era um rego grande. Isso simboliza que a aliança precisa ser perceptível a todas as pessoas que estão de fora. Deixa eu me perguntar para você: as pessoas que te conhecem veem a aliança que você tem com Jesus? Sim ou não? Ou você é uma pessoa tipo camaleão? Ou você é uma pessoa que ninguém sabe que você é servo de Deus? Disse que um irmão do interior foi para a cidade grande lá, se filiou ao exército e serviu o exército o tempo que se serve. E depois que serviu o exército, ele crente volta para a sua igreja, e num culto de domingo ele vai dar uma palavra para os irmãos e diz: meus irmãos, aleluia! Sofri demais naquele lugar, meus irmãos. Naquele lugar tinha os comandantes que perseguiam os crentes, as pessoas todas sofriam, e a gente trabalhava, e qualquer coisa tinha que pagar flexão, e meus irmãos, mas Deus foi fiel comigo, Deus me guardou durante esse 1 ano e meio, e ninguém descobriu que eu era crente naquele lugar. É o agente 007 de Jesus, né? O crente secreto. Elias falou: faz uma circunferência ao redor desse altar, mas faz um negócio grande, porque é para todo mundo ver. A sua aliança com Deus, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam saber que você serve a Deus, as pessoas precisam saber que você é servo de Deus, e isso tem que ser algo fronteira aos seus olhos. Você tem que perder a amizade se for preciso, você tem que perder até se for necessário serviço, mas nunca perder sua aliança com Deus, porque a aliança com Deus, ela é primordial. Sim ou não? Cristãos morreram no Coliseu Romano, degladiado por gladiadores, por feras, mas não negavam a Cristo. Há um livro que diz que quando eram jogados dentro do Coliseu Romano, e os gladiadores e as feras iam devorar aqueles irmãos, escolhiam entre eles aquele que tinha a goela mais forte, a garganta melhor, e todos iam bater de frente com os gladiadores, se atracar com os leões, para dar tempo daquele que tem uma boa garganta pregar.
Enquanto os outros eram esfaqueados, esquartejados ou devorados pelas feras, aquele que tinha uma goela boa corria ao redor e gritava e falava de Jesus e dizia que César não é Senhor, mas que o Senhor era Jesus Cristo, e muita gente das galerias do Coliseu se convertiam. Agora, às vezes a aliança que a gente tem com Jesus, ela é tão fina que ela parece que é de papel. O dia que as pessoas descobrem que a gente é crente, ela fala: você é crente? Você é crente mesmo? Tá de brincadeira. Para de malhação, você é malhador demais, é? Não, sou crente, graças a Deus. Sabia não, cara? Você é cheio de putaria, você é cheio de novela, de carte-amarra, você só anda falando palavrão aqui no serviço, você é pior entre nós todos. Você é crente mesmo? Está brincando? Não, sou crente, graças a Deus. Lá da Batista é o Shaddai, ô inferno, sou carniça, sou droga, sou ô desgrama. Abre um sulco ao redor desse altar, mas abre um sulco grande. A aliança que nós temos com Deus tem que ser grande. Você precisa honrar o Senhor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Honrar o Senhor. Você é crente? Sou crente. É daqueles chato dos pior. Eu dou azia em caminhão de sal de fruta. Você é daqueles que fala aleluia e glória a Deus. E o dia que eu estou mais pentecostal, eu puxo até um S no aleluia, para ficar bem errado. Aleluia! Crente, o sulco tem que ser grande. Não é esse negócio 007 disfarçado. Não é Denorex, parece, mas não é. É de verdade. Hoje um pastor me ligou, que eu conheço há muito tempo. Foi pastorear uma igreja, a igreja convidou ele para pastorear, e enfim, foram pastorear a igreja, e aquela igreja faz parte de um grupo de outras igrejas, e esse grupo chamou ele e falou: olha, você está aí 3 anos, a igreja cresceu na sua mão, a igreja está muito boa, grande, só que agora tem um negócio que nós precisamos pedir você. Ele falou: o quê? Ele é Batista Nacional. Você precisa ser consagrado de novo, aqui no nosso grupo. Aí eu falei: como é que é? Você precisa ser consagrado de novo. Ele falou: consagrado de novo? Não, talvez se vocês falassem comigo, eu preciso ficar de probatório, eu preciso estudar algumas matérias, mas consagrar de novo? Não, eu não fui consagrado num boteco, debaixo de um pé de piqui. Eu fui consagrado por uma ordem de pastores. Eu tenho ata me consagrando, tem um ato espiritual que foi feito num culto público. Eu não fui feito escondido assim de qualquer jeito, não foi uma igrejola que me consagrou, foi uma ordem de ministros reconhecidas no Brasil que me consagrou. E ele me ligou hoje: pastor, fizeram isso comigo, o que eu faço? Eu falei: se você negar a sua fé, você pode ser consagrado de novo. Ele falou: se você for consagrado de novo, a pastor, de novo, para mim você não digo nem de assumir púlpito, mas não, porque um camarada que não tem convicção da sua fé, não serve para pastorear ninguém, não. Falei com ele: eu vou falar com você o que Lutero falou, quando naquela sindicância que chamaram Lutero, está no filme, eles colocaram todos os livros de Lutero, os folhetos de Lutero, e aquele líder, aquele inquisidor falou: Lutero, negue esses escritos, negue o conteúdo desses escritos. E Lutero respondeu: um homem que nega a voz de Deus na sua vida, ele não serve para viver mais não. Você tem que ter convicção da sua aliança. E esse pastor falou: então vou partir para a guerra. Eu falei: parte para a guerra, bate de frente. Se a igreja não te quiser, manda a igreja catar coquinho na baixa da égua, mas consagrar de novo, batizar de novo, rapaz, é uma só fé, meu irmão, e um só batismo. Ou você honra a sua aliança com Deus, ou você não serve a Deus. Seu batismo foi errado? Seu batismo foi ilegal? Não foi não? Então honra esse negócio, rapaz. Levanta a sua cabeça e olha olho no olho, rapaz. É a mesma coisa com a sua aliança com Deus. Fica aí negociando sua aliança com Deus, não. A sua aliança com Deus tem que ser grossa, todo mundo tem que ver que você é servo de Deus. Você é crente? Não, eu sou, não sei o quê. Igual o Jô Soares fez com o Catedral, está no YouTube. Então nós vamos agora ouvir. Então vocês são uma banda que
que é crente. Não, nós somos uma banda. Eu sei que Josuara pergunta o Catedral 3 vezes se eles eram crentes, se eles eram músicos crentes. E eles falaram, não, a gente é uma banda que toca músicas tal para a igreja. E no final ele fala assim, agora vamos ouvir a banda que negou Cristo 3 vezes. Porque quando você não tem uma aliança com Cristo, sabe o que você serve para o mundo? Você serve para o mundo de chacota. Você serve para o mundo de chacota. Você, olha para mim, você não cabe mais no mundo. O mundo não te quer. O mundo só quer te ver. E disseram, vamos até a casa de Dagom, porque Sansão, o juiz que pilhava nossos guerreiros, vai fazer palhaçadas para nós. O grande juiz de Israel, agora cego, estava servindo de palhaço para os filisteus. A sua aliança com Deus tem que ser grande. Diz para o irmão, e a sua aliança tem que ser grande. E aí diz o versículo de número 33, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Isso aqui é legal, tudo nesse texto é legal, porque agora Elias vai fazer algo muito bacana. Ele restaura o altar, vai acompanhando comigo, ele restaura o altar colocando 12 pedras. Penso eu que ele tenha colocado 3, fazendo um quadrado. Ao redor daquele quadrado ele cava um sulco. Agora ele vem com a lenha. Não é simplesmente chegar com a carroça de lenha e jogar assim, plá. Não é chegar assim com uma mãozada de graveto e jogar lá em cima das pedras. Não é assim. Ele precisava colocar essas lenhas de maneira, porque logo imediatamente o novilho em pedaços foi posto sobre o altar. Você já viu algum filme de época que mostra quando eles vão queimar ou creimar os corpos dos mortos gregos ou vikings? Quem já viu esses filmes? Como é que eles fazem? Chega lá e joga assim um monte de lenha e joga o defunto lá em cima, é assim? Não. Ele já viu esses filmes? Por exemplo, esse filme aí, que é aquele cara que eles falam que parece comigo, é o Troia? É Troia mesmo que tem o... É o DiCaprio, como é que é? Não é o Brad, que eles falam que parece mais comigo, o Brad Pitt. Eu não acho, não, mas o povo fica insistindo, você parece com o Brad Pitt. Aquele... Se você prestar atenção, aquele cara que parece muito comigo, aí eles fazem uma estrutura de madeiras. Quem viu esse filme? Quem viu? Quem lembra do altar? Quem assistiu os Vikings também, você vê, eles, não é assim pegar um tanto de lenha e jogar lá, há uma estrutura. Aí a Bíblia diz aqui, olha, presta atenção, então armou a lenha. Ele colocou madeiras, talvez tenha enfincado uma madeira em cada canto daquelas três pedras. E agora ele começa a colocar umas madeiras assim. E agora ele começa a colocar umas madeiras assim. E quem sabe agora ele começa a colocar outras assim. E ele vai levantando aquele altar quadrado de pedra, de madeiras, de maneira que a lenha tivesse condições de, depois de acesa, queimar tudo. Porque não pode fazer um altar e jogar lá 4 pedaços de vaca, de boi. Imagina, corta em 4 partes e joga lá 4/4 de uma reza em cima de um monte de lenha que vai queimar um pedaço. Tem que queimar tudo. Então tem que ter muita madeira. E ele não jogou a madeira. O texto diz, ele armou a lenha. Sabe o que isso aqui nos fala? Isso aqui nos fala de fazer as coisas do Senhor e para o Senhor com carinho, com decência, fazer as coisas para o Senhor de forma certa, fazer as coisas para o Senhor de forma da sua, talvez não é o melhor do que o do outro, até porque você não está competindo com o outro, mas é o seu melhor. Imagine a Giovana e essa turma de ministros que vieram aqui com ela adorar o Senhor com a gente. Ela começasse aqui, meus irmãos, aleluia, eu não sei cantar, eu não sei tocar, e o contrabaixista falou, eu também não sei, mas nós vamos fazer para Deus.
nós ia falar assim, hashtag só que desce. Desce, né? Ah, desce. Ah, desce daí. Porque não é assim. Para o Senhor não pode ser assim. Eu lembro quando eu fui celebrar uma primeira ceia numa igreja que eu pastoreei. A primeira ceia que eu cheguei lá para celebrar, os diáconos tinham beliscado o pão e enchido aquela vazia de pão beliscado. Sabe como é que é pão beliscado? Pega o pão e belisca assim, arranca os pedaços beliscados assim. E quando eu lá na frente, eu não arrumei a ceia, foi eles que arrumaram, eu já estava sendo pastor deles. Então quando eu cheguei ali, que abriu, que destampou aquela vazia de pão beliscado, eu quase caí para trás. Porque eu nunca tinha visto dar ceia com pão beliscado. Em toda a minha vida de crente, eu já vi cortar o pão em quadrados. Corta o pão em fatias, em pedacinhos. Como que vocês recebem a ceia aqui? É pão beliscado? Tipo assim, eu não sei nem se a unha do irmão está limpa. Não, eu sou acostumado a cortar o pão. Os diáconos que foram à frente de sandália ginga. Quem lembra da sandália ginga? Oh, aqui é oeste, né? Esqueci, lá é norte. Oeste não tem ginga. É uma sandália de plástico mais feia, sandália ginga chamava. Imitando o Raider, aquele Raider lá do Barrichello. Era uma sandalinha ginga, a camisa assim. Os diáconos servindo a ceia. Só foi uma ceia que foi assim. Eu quase morri. Falei, não. Fiz uma reunião com eles. Falei, não. De jeito nenhum. Essa aí eu vou deixar porque não vou levar em conta o tempo da ignorância. Mas da agora para frente é assim, ó. O pão é cortado. Quadradinho. A vasilha. Aí fui para a congregação. Agora eu lembrei. Fui para a congregação. O botão. Fui para a congregação. Aí na congregação, eu não sei se tinha alguém que trabalhava no posto de saúde. E conseguiram aquelas vasilhinhas de menino tomar remédio, xarope, que é a tampinha, o quê? Não tá bom. Não dá ainda. Aquela tampinha de tomar o xarope. Eles tinham umas 40 tampinhas daquela. Onde vocês arrumaram esse tanto de tampinha? Não, eu estou abismado, não é de tomar ceia com esse tanto de tampinha, é conseguir esse tanto de tampinha. Como é que eu vou dar ceia com tampinha e tomar remédio? Ah não, mas nós aqui é simples. Mas para o Senhor não, para o Senhor tem que ser o nosso melhor. Eu falei, não, vamos comprar copo descartável. Não tem coisa mais barata e mais simples do que copo descartável não. Usou, jogou fora, acabou. Igual nós fazemos aqui. E a gente tenta todo dia dar uma melhorada. De vez em quando, agora parou, mas de vez em quando o pessoal da nossa igreja que pegava as bandeiras da ceia para servir pipoca para menino. Quando eu via a bandeira da ceia subir com pipoca ali, eu quase infartava. Chegava a espumar aqui no canto da boca. Não pode, não pode. Ah, a vasilha sagrada, não sei. Na Bíblia diz que Beltesazar pegou as vasilhas do Senhor e foi fazer uma palhaçada lá e apareceu um toco de mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Pesado fosse e assado em falta, e hoje seu reino é cortado. Ou as coisas do Senhor têm que ser. Se uma lenha que vai pegar fogo, Elias armou a lenha, colocou bonitinho. Imagina as coisas do Senhor. Olha para os cantos aí da parede. Olha daí também. Você está vendo que tem uns grampinhos do lado aí? Pode olhar que vocês vão ver. É para alinhar essas cadeiras. Quando vai armar essas cadeiras, vem com uma corda, com 500 metros de corda, de linha de pescar, isca lá, vem direto, isca ali, desce para lá, isca naquele, vai para lá, isca lá, vai assim até chegar no final. E depois vem alinhando as cadeiras, exatamente 11 cadeiras de cada lado, começa a alinhar do meio, tem que colocar 2 cadeiras no meio, depois colocar as outras, depois arranca as 2 do meio, chega para trás, depois arranca, até chegar no final. E se eu não me engano são 11 cadeiras e 11 fileiras. Ah, mas por que tem que ter essas coisas? Não sei, talvez é porque é para o Senhor. Porque quando você vai fazer para o delegado, você quer fazer bem feito. Quando você vai fazer para o rico, você quer fazer bem feito. E quando eu leio Malaquias diz assim, esse bezerro torto com o pé quebrado, com os olhos cegos é para mim, dá ele para o seu governador. Deus falando com o povo. Ah, esse louvor cachocha é para mim, então entregue isso para o seu pai. Deus falando, Deus reclamando, se é para mim eu quero bem
bem. Irmão, você podia dar uma palavra hoje? Aí o cara chega aqui, irmãos, hoje vamos orar, hoje, aleluia, hoje, o Senhor é bom, e começa a falar adjetivos, o Senhor é bom, o Senhor é legal, o Senhor é cheiroso, o Senhor é maravilhoso. Isso não é pregação, você nem pegou na Bíblia hoje, rapaz. Tem que ser o melhor. Fala para o irmão, para o nosso Deus, tem que ser o melhor. O melhor. Ah, mas vai gastar muito. E o dinheiro da igreja é para fazer o quê? É para economizar, investir na bolsa de valores? Ou é para gastar na obra? Então vamos gastar na obra. O púlpito, então vamos pegar o púlpito melhor que nós pudermos, porque é para o Senhor. O som, então vamos comprar o som melhor, dentro da nossa realidade. Para competir, não estou competindo com ninguém, não sou idiota esse tanto. Eu quero fazer o melhor que eu puder para Deus. Não é melhor do que o outro, é o melhor que eu posso fazer. Quem está comigo aí diz amém. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Versículo 34, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Quantas vezes encheu 4 cântaros de água? 3. Então aqui eu entendo que Elias está fazendo referência à Santa Trindade. Elias está fazendo referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa para os crentes. Crente não tem dificuldade de entender Deus, não tem dificuldade de entender Jesus, mas é cheio de complicação para entender o Espírito Santo. Ou ele faz um estandalhaço com o Espírito Santo, ou ele acaba tentando apagar o Espírito Santo. Porque eu não sei que coisa que a gente arruma com o Espírito Santo. Porque fica parecendo que o Espírito Santo é uma força ativa da natureza, como diz os testemunhos de Jeová. Enquanto que o Espírito Santo é Deus. Ele não é um Deus, ele é o próprio Deus. Porque nós sabemos que Deus, enquanto a sua pessoalidade, são 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas quanto à sua divindade, ele é uno, porque só existe um Deus. Mas esse Deus existe em 3 pessoas. Ah, mas eu não compreendo isso. O fato de eu não compreender isso não anula essa verdade. Tem muita coisa que eu não compreendo, e eu não anulo. Como que uma vaca preta come capim verde e dá leite branco, não sei te explicar, mas eu bebo. E como a carne que é vermelha, mas não sei como é que isso funciona. A Trindade está ali. Você quer ter uma vida abençoada? Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não. Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Começou a melhorar, mas pode ficar melhor. Se você quer ser abençoado, desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Busque o testemunho interno do Espírito Santo de Deus. Não seja um ingrato, porque você só é crente porque o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você só tem esse calor dentro de você para servir a Deus, porque senão a depressão já tinha te derrubado, a nostalgia já tinha te derrubado, a mesmice da pregação já teria te derrubado. Mas por que você está vivo, está caloroso? Por causa do Santo Espírito de Deus. É por isso que um louvor com 3 letras faz a gente chorar. É por isso que você sente uma coragem santa para enfrentar situações na vida. Isso é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Elias está fazendo menção aqui à Trindade. Pega aí 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes 4. Pega aí um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo, e joga água nesse trem. Sem essa conexão,
do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida de um crente, ele não tem vida. E água é vida. Não existe água, não existe vida sem água. Guarda isso, não existe. Para existir vida, só tem que existir uma coisa: água. Sem água não dá. Vamos lá, 36. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Irmão, o 36 tem coisa de... acho que dá para pregar só o 36. Vamos começar. Primeira coisa, no devido tempo, diga comigo, no devido tempo. As coisas de Deus vão acontecer no devido tempo. Alguém disse que Deus tarda, mas não falha, mas a Bíblia nos dá o testemunho de que Deus nem tarda e nem falha. Deus chega na hora certa. Eu que sou acelerado demais, eu é que estou aqui todo ansioso, enquanto que a Bíblia em Mateus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus não atrasa, Deus não falha, Ele vem na hora certa. E o texto diz que no devido tempo, foi na hora certa. Elias não poderia ter feito aquele desafio antes, Elias não poderia ter feito aquele desafio depois. Elias precisava fazer aquele desafio naquela hora, era naquele momento, era naquele dia. E aí o versículo continua: para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Segura, Deus de quem mesmo? Abraão, Isaque e Jacó. Não é Deus de Elias, não é Deus de... é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabe o que significa isso? Valorizar quem foi antes de você, valorizar o que já está velho, honrar. Sabe por que tem muita gente que não está indo para frente? Porque não honra, não honra pai, não honra mãe, não honra nada, não honra família, não honra nada, não honra igreja, não honra pastor, não honra nada, mas quer o melhor dessa terra, só se for debaixo dela, porque aqui em cima você não vai ter, não. Você não honra nada, você passa por cima de tudo. Elias já fez menção das 12 tribos de Israel, mas agora ele vai mais longe, ele vai nos pais das 12 tribos, ele vai em Abraão, Isaque e Jacó, ele vai lá no topo, ele vai lá no princípio. Isso aqui é legal, irmãos. Irmãos, tem uns irmãos aqui da igreja que prega bom demais. Eu sento e fico babando vendo eles pregar. Mas deixa eu te contar uma coisa: o seu pastor sou eu, não é você que é o meu. Tem homem aqui na igreja que é muito mais inteligente do que eu, assim, anos-luz na minha frente. Inclusive os conselhos dele são melhores do que o meu. Mas é o vezinho aqui que é o pastor seu, não é você que é o meu pastor. Quem deu para entender? Não, tem um irmão lá na igreja que prega demais, a gente podia encostar o pastor Vinícius e pegar esse irmão, te dou-lhe uma pancada de cajado no pau da venta. Se eu não morrer antes, eu vou arrumar uma cadeira, sentar ali bem velho, e o próximo que vai me substituir pregando, e eu de lá olhando nele, rapando a garganta. E se eu começar a fazer assim, ó, a igreja não pode dar nem glória não, viu? E se não me der para dar a bênção apostólica, porque eu não posso desprezar quem veio antes de mim, não. Eu não posso desprezar quem pegou a estrada cheia de terra e de pedra e arrancou as pedras, não. Não é porque agora está tudo prontinho, tudo bonitinho, que o bonitão da balachita chega e esquece a história, não. Fala aí para o irmão. De jeito nenhum. Tem que honrar Abraão, Isaque e Jacó.
O Deus que a gente está conhecendo agora é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Posso ouvir um amém? É o Deus dos primeiros. Já assistiu lá os vampiros lá? É o Deus dos originais. É lá do começo. Tem que honrar o começo. Eu não posso desprezar quem veio antes de mim. Eu tenho que dar honra a quem tem. Eu tenho que dar honra a quem tem. E respeito a quem tem. E aí o versículo continua. Aqui é legal também, ó. Fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Diz comigo: tu és Deus, eu teu servo. Tu és Deus e eu sou servo. Todo mundo junto? Tu és Deus e eu servo. O Senhor é Deus e eu servo. Para não esquecer, o Senhor é Deus e eu teu servo. O Senhor é Deus e eu teu servo. Eu não sou teu Deus e nem o Senhor é meu servo. É o contrário, Deus. Eu sou servo e o Senhor é Deus. Quem manda é o Senhor. E se o Senhor quiser tirar a vida, o Senhor tira e continua sendo Deus. E se o Senhor quiser remover, o Senhor remove e continua sendo Deus. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é o quê? Ele é Deus. Mas se não der, aí o esclarecimento. O que eu faço? Então haja. E aí, para não esquecer, repete de novo. Se continua. Aleluia, glória a Deus. Tu és Deus e eu sou servo. Ah, meu irmão, determina para Deus. Nananina, não determine nada, eu vou pedir. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, eu continuo servindo. Queria muito que Ele fizesse. Jesus nos ensinou isso no monte. Jesus está lá no monte da paixão. E Ele fala assim: Senhor, eu estou angustiado. Se possível for, Senhor, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa condição de morte, mas não seja feito, mas a tua. Não, determina. Deus tem que fazer. Você é dizimista, Deus tem que fazer. Quem te ensinou essa heresia? Quem te ensinou essa bobagem? Quem te falou isso? Onde tem isso na Bíblia? É a pergunta do Batista, é essa, a pergunta chata que desarma todo mundo é qual? Onde está isso na Bíblia, meu filho? Determinar para Deus? Eu moro num planeta que é poeira em comparação com as demais galáxias, Via Láctea e garotos que tem por aí. Tu és Deus e eu teu servo. E aí o finalzinho do versículo diz: segundo a tua palavra. Ô Giovana, um louvor para ser bom tem que ser baseado onde? Onde, Giovana? Na palavra. Se não tiver base na palavra. Por isso, quando você vai cantar Sabor de Mel, você assombra. E quem me viu passar pela prova e não me ajudou. E eu lá de cima olhando para você. E você vai ver quando eu chegar lá no poder. E se meu prefeito ganhar, você vai ver. Eu vou te transferir lá para Matias Cardoso. E você vai ver. Isso é Viking, isso é Thor, isso é Ragnarok. Isso é Olimpo. Mas isso não tem nada a ver com Bíblia, não. Isso tem nada a ver com a Bíblia, não. A Bíblia tem a ver, te dá um tapa de um lado e você oferece o outro.
É isso que a Bíblia diz. Não é quem me viu passar pela prova e não me ajudou, o problema é seu. Você não é obrigado a me ajudar, sim ou não? Quem é obrigado a ajudar os outros? Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, não tem nada. Talvez você não me ajudou, mas ajudou outro. Porque eu também não sou obrigado a ajudar todo mundo, não, sim ou não, irmãos? Agora eu vejo você passando pela prova, eu tenho que dar tudo que eu tenho para você? Ué, eu vou ficar só ajudando os outros, quem vai me ajudar? Rapaz, que coisa mais boba. Tem base bíblica, não? Segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. E por fim, 37, depois de tudo isso, olha que coisa linda. Responde-me, Senhor, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizesse retroceder o teu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com seu rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus. Esse detalhe, pessoal, come on, please, vem cá. Vem, larga essa mulher aí, vem cá. Esse detalhe é o detalhe legal. Por quê? Deu certo. O negócio deu. Você quer que dá certo para você? Faz igual Elias fez. Dá certo. Observe esses pontos que Elias nos deu aqui, porque se fizermos da mesma forma, vai dar certo. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar. E quem me viu passar pela prova e não me ajudou, está abençoado. Eu saí da prova sem você me ajudar, porque quem me ajuda é Deus. Amém? Mas você está na bênção, não vou te praguejar não, porque eu sirvo a Deus, eu não sirvo a Odin, eu não sirvo como é que chama um outro Deus aí? Eu não sirvo é Deus que fez os céus e a terra. Eu sirvo aquele Deus que disse assim, ó: se teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá ele de beber. Porque fazendo essas coisas, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém? Amém ou não amém? Não tem que vingar, ninguém tem que me ajudar, não tem isso não. Deus vai levantar pessoas, amém? Deus levanta, irmãos. Um salmista diz assim: o Senhor está no meio daqueles que me ajudam. Ele está com a gente, Deus está com você, amém? Giovana, canta um pedaço para nós aí. Presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.
Vamos finalizar o culto. Levante sua mão ao céu, mas antes, levante sua mão ao céu. Levanta. Fala com ele aí. Quero ouvir sua voz, ó. Cadê multimídia? Dá conta? Ó. Tá bonito. E aí? Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Sua presença só traz alegria. Essa semana a presença dele vai trazer alegria para você. Aleluia. Sua alegria. Alegria. Vai trazer força. Sua alegria é a minha força. Sua presença Só traz alegria. Alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Eu quero ouvir sua voz agora. Erga suas mãos e diga isso. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, apesar dos nãos que você recebe, as pessoas não entendem por que em meio a tanta dificuldade você está alegre, por que em meio às lutas você está feliz. É porque a presença dele, a presença traz alegria. E é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Mais uma vez. Talvez alguém vai falar com você assim: tá tudo dando errado para você, tá tudo dando errado para você, só problema na sua vida, tá tudo dando errado para você. E por que você tá assim ainda? Por que era para você estar xingando palavrão? Ah, se eu tivesse no seu lugar eu já estava depressivo. Ah, você ainda, igual a mulher do Jó. Como ainda serves a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó diz: olha como fala uma louca, fala tu. Sabe por quê? Sabe por quê? Tua alegria é a minha força. Não é dinheiro, não é dinheiro. Tua presença só traz alegria. Que alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha Segura. Alguém vai essa semana te dar motivo para xingar um palavrão. Alguém essa semana vai te humilhar com palavras. E quando alguém fizer, alguma situação vier, algum diagnóstico médico, alguma coisa, você vai, nem que seja balbuciar bem baixinho, você vai falar assim, ó: sua presença é minha força, a presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha... Aí a pessoa vai falar assim: o que você está falando? Você está falando o que aí mesmo? E você vai dizer: sua presença só traz alegria. E a alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. E a alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pra fechar, pra fechar. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é
esse lado de cá, esse lado de cá. Cadê as mãos? Cadê a vida? Põe vida nesse trem. Faz melhor, faz melhor, faz melhor. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pra fechar, Tua alegria é a todo mundo junto, é o Shaddai. Só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Uou! Ei! Tua presença só traz alegria. É minha força. E assim Ele vai te curando, e assim Ele vai te sustentando, e assim Ele vai sorrindo para você, e assim Ele vai abrindo portas, e assim Ele faz fogo cair do céu, e assim Ele te renova, e assim Ele te dá força para lutar, e assim Ele cuida do seu filho, e assim Ele cuida da sua filha, e assim Ele cuida do seu casamento, e assim Ele cuida da sua empresa, e assim Ele cuida da sua saúde, porque você está dizendo para Ele: eu não quero ouro, eu não quero prata, eu só quero a Tua presença, porque Tua presença me dá alegria, e Tua alegria é a minha força. Oh! Faz barulho para Ele. Ei! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Uhul! Chega, senão vai embora às 9 horas. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida hoje para todo sempre. Amém. Junte as cadeiras do homens. Se tua presença só traz alegria, e tua alegria